Olá pessoal, bom dia. Aqui quem fala é o professor Rogério. Hoje eu quero explicar a atividade que eu deixei nessa semana para vocês sobre polígonos regulares, certo? Como vocês viram nos vídeos, o polígono regular é aquele que possui lados iguais, então ele é chamado de equilátero. Então, triângulo é equilátero, quadrado é um equilátero, né? Todos os lados iguais, mesma medida, e todos os ângulos também com a mesma medida. Então, os ângulos internos, né, que são esses que unem, que são adjacentes a dois lados consecutivos, certo? Todos os ângulos iguais e lados também iguais. Então, isso é um polígono regular. Uma das propriedades dos polígonos regulares é que eles podem ser inscritos a uma circunferência, ou seja, eles podem ser desenhados dentro de uma circunferência onde ela passa por todos os vértices do polígono. Então, a circunferência, observe que ele passa nos três vértices desse polígono, né, nesse triângulo, como também no quadrado, pentágono, hexágono. Essa característica só ocorre com polígonos regulares, certo? E também, isso aqui é um polígono inscrito, né? Ele está dentro da circunferência, de interno, né? Dentro. Também pode ser polígono circunscrito, que é aquele que fica externo à circunferência, né? Todos os lados do polígono tocam na circunferência interna. Mas geralmente os livros trazem a circunferência externa, ou seja, o polígono fica dentro dela, então inscrito à circunferência. Bom, o que é que nós temos que observar aqui? Nós temos apótema. Apótema é a distância do centro, esse centro faz parte do centro da circunferência, e também é o centro do polígono. Ele une o centro a qualquer lado do polígono, né, formando um ângulo de 90 graus. É a distância do lado até o centro. Isso é chamado apótema. O apótema ele está diretamente ligado ao número de lados do polígono, então ele vai depender do polígono em si, e também da medida do lado, né? Quanto maior for o lado, maior será o apótema. Então observe, se aumentar o número de lados do polígono, esse apótema ele vai aumentando, né, conforme ele vai se aproximando cada vez mais da circunferência, certo? Se esse polígono tiver infinitos lados, o apótema é igual ao raio da circunferência. Nós temos também o raio, que é a distância do centro a qualquer vértice do polígono. Temos o ângulo interno, que é o ângulo formado por dois lados consecutivos, todos são iguais. No caso do triângulo é 60 graus. Existe uma fórmula que calcula esse ângulo. Quadrado é 90 graus, pentágono 108 graus e assim por diante. 120 graus o hexágono e sucessivamente. Quanto mais lados o polígono tiver, maior será o ângulo interno. Ângulo central é a medida entre dois raios consecutivos, certo? Então, ligando o centro a dois vértices consecutivos, obtemos o ângulo central. No caso esse cálculo é feito obtendo a volta completa, que no caso são 360 graus, dividido pelo número de lados do polígono. No caso aqui do triângulo, como o triângulo tem três lados, 360 dividido por 3, 120 graus. Quadrilátero, né, o quadrado, 360 dividido por 4, 90 graus. O pentágono dividido por 5, 72 graus, e assim por diante. No caso do ângulo interno, central, quanto mais lados o polígono tiver, menor será o ângulo central. Diagonais do polígono. Diagonais são aqueles segmentos que unem dois vértices do polígono que não sejam consecutivos, né? Porque os consecutivos são os lados. O triângulo é o único polígono que não possui diagonais, certo? Porque todos os vértices dele são consecutivos um do outro. Mas, a partir do quadrado, nós temos diagonais, né? O quadrado possui duas diagonais, o pentágono possui 5 diagonais, hexágono 9 diagonais,
Quanto mais lados tiver, maior será o número de diagonais. É um crescimento exponencial, né? À medida que, quando eu aumento um lado aqui no polígono, aumenta vários, né? Aparecem vários diagonais a mais, várias diagonais. Existe uma fórmula também que calcula o número de diagonais do polígono. Observe com uma curiosidade que quando n, né, o número de lados é par, existem diagonais que passam pelo centro do polígono. Por exemplo, o ímpar não passa, mas par tem diagonais que passam pelo centro. O 7 não passa, 6 lados tem diagonais passando pelo centro e assim por diante. Bom, para fazer essas questões é necessário ter as fórmulas, né? Esse foi um texto que eu passei a vocês, para vocês copiarem, né, sobre o triângulo, o quadrado e o hexágono regular. Aqui são algumas fórmulas deles. Só que eu fiz uma alteraçãozinha, não precisa copiar nada, só para mostrar a vocês que essas fórmulas é para qualquer polígono, né? Em qualquer lado, 10 lados, eu posso usar essas fórmulas aqui. Então nós temos a fórmula do ângulo central, que é uma volta dividida pelo número de lados, o ângulo interno, calculado por essa fórmula, apótema, aí eu tenho duas variações. Se eu tiver o raio e o número de lados do polígono, eu calculo a apótema por essa equação, né? Já que a gente aprendeu como se utiliza as razões trigonométricas. E se eu tiver o comprimento do lado e o número de lados, eu utilizo essa fórmula para calcular a apótema. O lado, né? Lado em função do raio e o número de lados. Eu calculo dessa forma. O lado em função do apótema e o número de lados. Calculo por essa outra e assim por diante. Bom, a partir dessas fórmulas, nós temos a do triângulo, né? Essas fórmulas aqui, quadrado e o hexágono. Eu passei para vocês fazerem alguns exercícios da página 230, que é essa página aqui. A questão 2 diz assim: determina a medida do lado de um quadrado e de um triângulo equilátero inscritos a uma circunferência de 50 centímetros de raio. Ele quer um triângulo e um quadrado. Deixa eu colocar outro polígono aqui. Pronto. Triângulo e quadrado. O raio 50 centímetros, né, nos dois. Ele quer que a medida do lado do quadrado e do triângulo. Bom, o que é que eu fiz aqui? Bom, dados a questão, ele deu raio em centímetros, né, 50 centímetros, deu também raiz quadrada de 2 como 1,4 e raiz quadrada de 3 como 1,7, que é aproximado. Lado do triângulo, então eu vou lá na fórmula do triângulo e eu quero calcular o lado em função do raio que ele me deu, que é 50. Então, lado em função do raio é essa fórmula aqui, R raiz de 3. Então, multiplico 50 por raiz quadrada de 3. E no quadrado, eu multiplico o raio por raiz quadrada de 2. Então, é só a diferença de um para o outro, aqui um é raiz quadrada de 3 e o outro é raiz quadrada de 2. Então, substituo o raio por 50 nos dois, substituo a raiz quadrada de 3 por 1,7, o raiz quadrada de 2 por 1,4 e faço os cálculos. Então, o lado do triângulo é 85 centímetros e do quadrado 70. E realmente, né, o triângulo é maior do que o quadrado no lado aqui. Questão 3. Um quadrado está inscrito a uma circunferência que tem 44 centímetros de raio. Eu tenho um quadrado inscrito na circunferência com raio 44 centímetros. Qual é a área desse quadrado? Bom, a gente sabe que a área do quadrado é lado vezes lado, né? Lado ao quadrado. Para isso eu preciso da medida do lado. Então a gente vai aplicar a mesma coisa aqui da questão 2, calcula o lado do quadrado, como nesse aqui, e eleva ao quadrado. Então o lado do quadrado é r raiz quadrada de 2, que é 44 raiz quadrada de 2. Eu deixei dessa forma porque como ele não mencionou o valor da raiz quadrada de 2, então vou deixar desse jeito aqui. Como a área do quadrado é só elevar o lado ao quadrado, né, elevado a 2, então pego esse valor e elevo a 2.
Aí eu faço 44 elevado a 2 e raiz quadrada de 2 elevado a 2 também. 44 ao quadrado dá esse valor, 1936. Raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. O dobro de 1936 é 3.872. Então essa é a área desse quadrado aqui. Quarta questão. Um triângulo equilátero está inscrito em um vitral circular na parede de um teatro. Se o raio da circunferência tem 25 centímetros, qual é a medida do lado do triângulo equilátero? Então ele quer saber o lado do triângulo, aí ele dá a raiz quadrada de 3. Então, do mesmo jeito que a segunda questão, r raiz quadrada de 3, que é 25, que é o raio, raiz quadrada de 3 é esse valor, multiplicando os dois dá 43,25 centímetros. Quinta questão, né? Tenho também um triângulo dentro de uma circunferência. Observe que o raio aqui é a distância do centro ao vértice, 9 centímetros. Então ele pede a medida do ângulo ROS. ROS é o ângulo central. Então eu coloquei aqui, ângulo central. Uma volta dividido pelo número de lados, que dá 120 graus no caso do triângulo. B, a medida do segmento RS. RS é o lado do triângulo. Então, o lado do triângulo, a mesma coisa da quarta questão. O raio é 9, 9 raiz quadrada de 3 dá aproximadamente 15,59. Ou 9 raiz quadrada de 3, como está aqui no livro. Segmento OM. OM é o apótema. Então, apótema do triângulo. Então, a gente vai lá na fórmula. Triângulo, apótema em função do raio. Então, metade do raio. Então, vamos lá. Então, metade do raio. O raio é 9 sobre 2, que é 4,5. E a medida do segmento SM é a altura do triângulo. É o apótema mais o raio. Raio mais apótema é 13,5. Questão 6. O comprimento de uma circunferência é 157 centímetros. Um hexágono regular de lado x e apótema y está escrita a circunferência. Considerando a raiz de 3 1,73, determine x mais y. Bom, aí o que eu falei aqui, né? Eu tenho os dados da questão. Comprimento da circunferência calculado pela fórmula 2 vezes π vezes r, onde r é o raio da circunferência, π é a constante irracional, cujo valor aproximado é 3,14. Então todo mundo já sabe que o π é 3,14. Encontre o raio a partir da fórmula. Então vamos calcular o raio a partir disso aqui, para poder usar na fórmula, calcular o apótema e o x mais y, né, que é o que ele quer aqui. O lado, né, e o apótema para poder somar os dois. Lado, sim, utilizando a circunferência, né, 2 vezes π vezes r. Π é 3,14, o raio que eu quero calcular. Colocando esses dois para o segundo membro na divisão, 2 vezes 3,14 dá 6,28, dividindo esses dois dá 25. Então a gente sabe que o raio é 25. Como se trata de um hexágono, eu sei que o raio é igual ao lado dele. Pela fórmula aqui do hexágono, o raio é igual ao lado. Então calculei o raio, é a mesma coisa do lado. Então eu sei que o lado do hexágono é 25 centímetros. O apótema é essa regra aqui, r raiz de 3 sobre 2. Então r vale 25, raiz de 3 é 1,73, multiplica e divide por 2 dá 21,625 centímetros, ou 21,6. Somando esses dois valores, que é o x mais y, dá 46,6 aproximadamente centímetros, certo? E a questão 10 diz o seguinte: uma pessoa observa um vitral com o desenho de um triângulo equilátero inscrito em uma circunferência de 40 centímetros de raio. Se a área de um triângulo equilátero é dada pela expressão, aí ele já dá uma expressão aqui para calcular a área. Qual é a área do triângulo observado por essa pessoa?
Bom, para calcular a área do triângulo, eu preciso da medida do lado. Bom, aí eu vou primeiro calcular o lado do triângulo, né? R raiz quadrada de 3. O raio é 40 vezes a raiz quadrada de 3. Bom, poderia já, né, substituir raiz quadrada de 3 por esse valor, mas eu deixei aqui por enquanto, por quê? Porque ele pede a área. Como eu tenho um L elevado ao quadrado, então essa raiz quadrada aqui vai sumir. Então fica mais fácil deixar assim do que transformar por 1,73. Então lado ao quadrado é essa expressão ao quadrado. Aí sim, esse raiz de 3 eu substituí, dividido por 4. Fazendo todas as contas, dá 2.076 centímetros quadrados, certo? Então essa é a correção da atividade que eu deixei para vocês. O que eu quero falar hoje é sobre a área do polígono regular, tá? Nós temos, deixa eu puxar aqui. Bom, deixa eu pegar aqui o livro. Bom, aí nós vamos ter a área do polígono regular. Basicamente é o seguinte: para calcular a área do polígono regular, né, a ideia aqui é dividir esse polígono em triângulos iguais, né, semelhantes, possuam a mesma área. Então a gente faz essa divisão aqui, ó, do centro até todos os vértices. Liga o centro em todos os vértices. Aí nós vamos obter triângulos iguais. E o número desses triângulos é igual ao número de lado. Então observe que o triângulo ele tem 3 triângulos aqui dentro. O quadrado, eu posso formar 4 triângulos iguais. Pentágono, assim por diante, 5 triângulos. O hexágono, o negócio aqui não quer sair. O hexágono tem o 6, heptágono 7 e assim por diante. Então, qual é a ideia? Calcular a área de um triângulo desse e multiplicar pelo número de lados, né, que é a mesma quantidade de triângulos. Só que a área do triângulo, esse triângulozinho aqui embaixo, eu preciso a apótema, que é a altura do triângulo, multiplicado pela base, que é o lado do polígono, dividido por 2. Aí eu calculo a área desse triângulo aqui. Só que eu quero da figura total, né, do heptágono. Uma curiosidade, né, o heptágono é aquela figura que fica na moeda de 25 centavos. Se vocês, né, pararem para analisar, é essa figura aqui. Então, eu calculo a área desse triângulo, que é base vezes a altura dividido por 2, e multiplica por 7, no caso aqui do heptágono. Então, essa é a ideia que foi utilizada aqui no livro para poder desenvolver essa fórmula aqui. Então, a área do polígono regular, o semiperímetro, o que quer dizer isso? Eu calculo todo o perímetro e divido por 2. Semiperímetro é metade do perímetro da figura. E multiplica pela apótema, certo? Então, é a metade do perímetro da figura vezes a apótema do polígono, né? Esse apótema, ele depende da medida do lado e de quantos lados esse polígono tem. Então, cada polígono tem uma apótema diferente, né? Um cálculo diferente. Essa é a fórmula resumida, mas eu vou mostrar a vocês uma fórmula geral, certo? Então, aqui é a fórmula geral de todos os polígonos aí, né? Regulares. Então, eu posso calcular a área dessa forma aqui, sabendo o número de lados e o comprimento do lado. Pronto. L é o comprimento do lado do polígono. N é o número de lados que o polígono possui. Então, se é um triângulo, N é 3. Pentágono, N é 5. Se o polígono tem 10 centímetros de lado, o L é 10. Né? E esse 180 sobre N é a metade do ângulo central. Né? Já que o ângulo central é 360 dividido por N, como eu quero a metade dele, eu só divido 180 por N. Bom, usando essa fórmula, eu calculo a área de qualquer polígono, sabendo o número de lados que ele tem e o comprimento do lado. Então, essa é a fórmula geral e essa é a fórmula mais específica. Né? Aí você tem que calcular a apótema da figura que ele está mostrando para poder usar
o semiperímetro dele e calcular a área. Então, tanto faz essa fórmula ou a outra. E nós temos também a área do círculo e a área do setor circular. Bom, círculo, bem fácil. Resumidamente aqui, área do círculo. Deixa eu apagar aqui. Π vezes R ao quadrado. Cuidado para não confundir com o comprimento do círculo, tá? O comprimento do círculo é 2π vezes R. A diferença da área é que eu tenho π também, só que o R é elevado ao quadrado, não é 2 vezes R, é R ao quadrado. Então o 2 daqui da frente ele sobe, né, para o expoente do R. A área do círculo é dessa forma. E a área do setor circular. O que é setor circular? É uma fatia do círculo, né? É um pedaço do círculo aqui. Vai do centro até o arco. É a área formada por um arco de círculo. Só que esse setor circular ele depende desse ângulo aqui, né? Quanto maior for esse ângulo, maior é essa fatia. Então nós calculamos dessa forma. É a área do círculo, está aqui a mesma fórmula. Só que eu tenho que fazer a razão entre o ângulo que eu tenho aqui, que é o ângulo central, dividido por toda a volta da circunferência, que é 360. Então, se eu dividir 60 por 360, dá 1 sobre 6, né? 1/6. Deixa eu voltar aqui. Isso. Aí, para calcular a área desse setor, eu preciso desse ângulo central, que é esse alfa aqui, tá? Dividido por 360. É a mesma fórmula do círculo, só que tem esses dois termos aqui. O ângulo central e uma volta completa, 360. Pronto. O π é o nosso 3,14, o r é o raio da circunferência e o alfa é o ângulo central, certo? Então é isso aí que a gente vai ver hoje para vocês fazerem as atividades. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pronto, da página 233, certo? Bom, primeira questão. Um polígono é uma região poligonal em forma de um hexágono regular. Foi recortada de uma folha de cartolina. O lado do hexágono regular mede 80 centímetros. Nessas condições, determine. Então, você tem um lado, que é 80 centímetros, e tem a figura que tem 6 lados, né? Hexágono. Aí ele pede para calcular o semiperímetro desse hexágono. Então, você vai, né? 80 vezes 6 dividido por 2. Ou então 80 vezes 3, né? Já direto. A medida do lado da apótema do hexágono. Por que ele está fazendo passo a passo aqui? Porque ele quer que você calcule a área desse hexágono. Então, primeiro você tem que saber o semiperímetro, você tem que saber o apótema do hexágono, ele já dá a fórmula aqui, né? Cada polígono tem uma formulazinha diferente, mas essa aqui, que eu mostrei a vocês, é geral. Então, como é que você utiliza essa fórmula aqui? Lado, 80. Então, você vai substituir L por 80. N, 6 lados, 6. Tangente de 180 sobre 6. 180 sobre 6. Dá 30. Tangente de 30. Aí vocês vão ver aí na calculadora uma tabela trigonométrica. Vocês podem pesquisar na internet. Multiplica por 4, faz essa conta e calcula a área do mesmo jeito, certo? Então vocês vão fazer a primeira questão. Sabendo que o hexágono regular está inscrito em uma circunferência de raio 18, determine. Aí ele já dá o raio, né? A fórmula aqui no meu caso não tem um raio. Então, o raio determina a medida do lado desse hexágono. Então aí você vai descobrir o hexágono através dessas formulazinhas que vocês copiaram antes, certo? Você tem um raio igual ao lado, né? O hexágono são iguais. Então, se o raio é 18 centímetros, o lado também mede 18 centímetros. Então aí eu já posso usar aquela fórmula porque eu tenho um lado ali no numerador. Mesma coisa da primeira. Você vai à segunda. Terceiro, um disco de cobre tem 80 centímetros de diâmetro. Lembre-se que diâmetro é o dobro do raio. Qual é a área desse disco?
né? O disco é a circunferência toda, né? Um círculo. Aí, π vezes r ao quadrado, né? Faz a terceira. Quarta, considere o setor circular, região colorida, que é essa aqui, na circunferência da figura. Se O é o centro do círculo, OA vale 8, que é o raio desse círculo. Qual é a área do setor circular? Então vocês vão usar essa fórmula aqui. A figura nos mostra um círculo inscrito em um quadrado. Então ele está dentro do quadrado. Se o perímetro desse quadrado é 48 centímetros, os quatro lados somados dá 48, calcula a área do círculo. Aí vocês vão ter que calcular a área do círculo, né? Qual é o raio desse círculo? Do centro à borda. Mas como é um quadrado, do centro à borda é metade do lado do quadrado. Então vocês já vão saber aí, certo? Calcule, ele quer saber a área do círculo. Pronto. Você tem que determinar o lado do quadrado para achar o raio do círculo e usar a fórmula do círculo, que é π vezes r ao quadrado. Sexta questão. Calcule a área do setor circular colorido na figura. Mesma coisa da quarta questão. Pronto. Essas 6 aí, certo? Qualquer dúvida é só perguntar no grupo. Certo? Grande abraço e até a próxima aula.